Então, no meu entender, o problema mais evidente ao longo desse período de pandemia de coronavírus é o despreparo intelectual e o despreparo espiritual das pessoas para lidar com isso, né? E desde que o STF retirou das mãos do presidente Jair Bolsonaro o poder de intervir nos Estados da União a respeito do contágio, né? A respeito da doença, foi dada a carta branca a governadores e prefeitos. E o resultado é mais do que desastroso, nem há necessidade de explicar isso, né? Pessoas muito competentes estão explicando isso, detalhe por detalhe. Então, se são decretos e leis provisórias que ameaçam a liberdade individual de cada cidadão em muitos sentidos, quando eu digo cidadão, nós réis mortais, né? Não cidadãos que estão no Congresso, né? E ainda você gera um problema social em torno do Covid que é muito pior que o Covid, né? Que é situação de desemprego, de economia falindo, depressão, suicídio, de perseguição, né? Cidadãos acuados, cidadãos medrosos, cidadãos submissos. Quer dizer, não está ajudando nada, né? Além de intensificar a terrível e artificiosa, né, situação do politicamente correto, né? Você está cheio de X9 aí, querendo denunciar todo mundo. Então, o conselho que eu passaria para essas pessoas, né, que estão aí perdendo a fé em tudo, inclusive em Deus, né, duvide até de Deus, mas não do Covid, eu aconselharia aqui um trecho de aqui estou pegando uma antologia aqui do poeta Fernando Pessoa, poeta português, e eu escolho aqui já no início do livro, Palavras de Pórtico. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase, transformada a forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Então você percebe assim que a interpretação dele é que viver não é necessário mesmo. Ele pega a palavra precisão no sentido de necessidade. Não é necessário você cuidar da sua vida, é necessário você criar, você participar da vida. É como está em todos os livros sagrados, né? Você participar da criação junto com Deus, né? Colaborar com a criação divina, né? Então, para ele é necessário isso, em primeiro lugar, né? Vamos dizer assim. Mas como a frase ali, o verso tem navegar é preciso, a palavra navegar é a palavra preciso, né? Preciso no sentido de precisão, da precisão proporcionada por uma bússola, da precisão proporcionada por um farol, da precisão proporcionada pelos astros. Para navegar, você sai de um porto e você vai chegar num outro porto. Você tem um destino, né, a ser cumprido, uma meta a ser cumprida. Você pega os livros do Joseph Conrad, explica isso com maestria, né? O Joseph Conrad. Então é nesse sentido de a precisão nessa situação que estamos vivendo, no meu entender, é de buscar compreendê-la, é buscar a precisão daquilo que está acontecendo, né? Buscar a verdade da forma mais precisa possível, para justamente, como aquilo que o professor Olavo sempre aconselha, nos fortalecermos no interior, por dentro. Porque com Covid ou sem Covid, um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos partir deste mundo. E o que é necessário é cuidar, em primeiro lugar, sim, é do sentido da vida. Ou como o Viktor Frankl explica, a vida é uma pergunta, você tem que dar uma resposta para ela. Porque passa a pandemia, ninguém garante que não vai surgir uma outra epidemia, seja ela inventada ou não, ou um outro problema vai atingir as pessoas. Ou qualquer pessoa pode adoecer a qualquer momento. Então urge buscar uma precisão no sentido da vida, é isso que eu entendo. E é isso que tem que ser resgatado, sobretudo nesse momento que as pessoas estão perdendo a fé, né? E que o senso comum está sendo muito modificado mesmo, né? Naquele sentido do Augusto Avelar Coutinho. As pessoas estão se tornando submissas, estão entrando numa vida muito anestésica. Perceba como é que a narrativa mudou desde o início.
né? Primeiro, era toda aquela coisa do buscar divertir-se, né? Quando iniciou o processo de isolamento. Vamos nos divertir, tudo é lúdico, agora vamos nos reunir mais com a família, vamos cuidar daquilo que não estávamos cuidando, né? Tudo era alegria, né? Depois passou para a adaptação a um novo normal. Nós temos que nos adaptar ao novo normal que está surgindo. Quer dizer, você pula de uma coisa divertida para uma coisa, né, já ideologicamente condicionada. E agora se passa por uma narrativa do tudo vai dar certo. Você percebe isso em propagandas pela TV aberta, direto. Então se pula de uma diversão para um desespero. E em todo esse processo é óbvio que tem manipulação. Sim, se tenta mudar o senso comum das pessoas. E é nesse momento que as pessoas têm que estar atentas para não serem enganadas. As pessoas têm que dar sentido às suas vidas, conforme a precisão dita aqui no mote de Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, o viver, né, no sentido de desfrutar os prazeres da vida, ele é muito acidental, ele é muito errático. A gente tem que buscar exatamente um fio condutor, né, para que a nossa vida não se torne uma mera peça solta atomisticamente no espaço e que possa ser manipulável por qualquer situação existente, seja no sentido político, seja no sentido ideológico, seja no sentido de uma calamidade proporcionada pela própria natureza, né? Temos que manter a nossa unidade, a nossa estabilidade e a nossa continuidade, né? Era isso.